você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, a TV do Povo, nós começamos mais um Ponto de Vista. O Ponto de Vista é o momento em que o vereador vem à TV Câmara trazer um convidado para que fale de um tema interessante, um tema importante e que diz respeito à nossa comunidade. Hoje o programa é com o vereador Danilo Aguilar, que tem como seu convidado o pastor Alcides Pereira, da Igreja Deus é Fiel. Hoje nós vamos falar, além da igreja, dos trabalhos que a igreja desenvolve, saber também o que são as missões. Um trabalho que a igreja tem realizado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e um trabalho muito interessante que vale a pena a gente conhecer. Vereador, prazer em recebê-lo e trazendo um convidado para falar de um trabalho tão importante quanto o trabalho de pessoas voluntárias da nossa cidade em outros estados e até em outros países. É um prazer termos aqui o nosso amigo, o pastor Alcides, e termos a oportunidade de, mais uma vez, fazer aquilo que entendo ser a função principal da TV Câmara, que é a divulgação das coisas de Tupã, das coisas relevantes do nosso município, ou seja, prestar um serviço à nossa comunidade, fazer um trabalho de utilidade pública. E, portanto, é uma honra ter aqui o pastor Alcides, que certamente levará ao nosso público informações altamente relevantes, de extrema importância, de um trabalho realizado pela Igreja Deus é Fiel, que não poderíamos de forma nenhuma deixar de apoiar pela relevância e importância desse trabalho. Pastor, obrigado pela sua vinda mais uma vessa aqui. Eu gostaria de, nessa saudação, que o senhor falasse também sobre a igreja, aonde ela está localizada, qual o trabalho que vocês desenvolvem, para que as pessoas de casa possam conhecer um pouco mais desse trabalho de vocês. É um prazer estar aqui de volta, Rogério, vereador Danilo, esse amigo, esse companheiro que tem nos apoiado bastante no trabalho. Falar da Igreja Deus é Fiel, na verdade a Igreja Deus é Fiel completou este ano 5 anos de existência aqui em Tupã. A Igreja Deus é Fiel, uma igreja que nasceu de tupaenses, na verdade, né? Sentimos a necessidade de estar nos reunindo. Hoje nós estamos na rua Aimorés, número 910, ali na Baixada, próximo ao Clube dos Comerciários ali, logo na Baixada mesmo. Nossas reuniões são terças, sextas, sábado e domingo, sempre a partir das 7h30 da noite. Nós temos também o nosso núcleo da Igreja Deus é Fiel, que fica ali na Zona Leste, na Avenida Ipiranga, número 70. Todas as segundas e quintas-feiras nós temos culto ali. Eu me lembrei, terça, sexta, sábado e domingo aqui na Aimorés, e na Avenida Ipiranga todas as segundas e quintas-feiras também, a partir das 7h30 da noite. E já chegamos também na cidade de Bastos, estamos trabalhando ali. Um grupo de pessoas voluntárias também, Rogério. Nós somos voluntários ali, nenhum dos pastores é remunerado, na verdade, pela função do pastoreio. Foi um desejo do coração. E a coisa mais importante para nós da Igreja Deus é Fiel é realmente encontrar essas parcerias de poder levar, né, aquilo que a comunidade tupanense está fazendo no tocante à vida da Igreja de Cristo, à vida cristã e tal. E é o que a Igreja de Deus Fiel está fazendo. Nossos trabalhos, como eu disse aí, terça, sexta, sábado e domingo, ali na Rua Aimorés 900 e lá na Avenida Ipiranga, número 70, no núcleo Deus é Fiel, segundas e quintas-feiras também, a partir das 7h30 da noite. Agora, além do trabalho que vocês desenvolvem nos cultos que são realizados, qual o trabalho da igreja dentro da nossa sociedade aqui em Tupã? Na cidade, Rogério, vereador Danilo, o nosso trabalho é voltado para a recuperação de vidas. No primeiro momento que a igreja nasceu, em 2007, nós queríamos só um lugar para estar adorando a Deus, não tínhamos intenção de se organizar quanto instituição. Era a igreja se reunindo para adorar a Deus e tal. Mas, de repente, começou a fluir, né? Virem muitas pessoas. E hoje nós temos ali um contingente entre 500 e 600 pessoas se reunindo todo final de semana. Mas o objetivo é ter vidas transformadas. A nossa alegria nesses 5 anos, já indo para 6 anos, é ter visto muitos viciados sendo transformados. Jovens que estavam no crack, na sarjeta. Isso é maravilhoso, sabe? Você vê a vida sendo transformada, de tupaenses, de cidadãos como nós, jovens, adultos, pessoas que estavam com a vida largada. Então, qual que é o maior objetivo da igreja? É apresentar Jesus Cristo como um fator preponderante para mudar a vida das pessoas. E tem acontecido, Rogério. Para a sociedade, eu acredito que isso é muito importante, né? Imagina uma família, eu sou testemunha disso, a minha origem é essa, infelizmente,
No passado eu estive preso às drogas e fui à igreja evangélica, recebi a Cristo e fui liberto das drogas, transformado. Então imagina para os pais que têm problema com um adolescente preso às drogas e receber esse filho transformado. Ele sai de casa no domingo para participar de um culto e volta na segunda-feira é outra pessoa. E isso é possível. Então a igreja apresenta essa possibilidade de restauração das famílias, né? Entre pais, filhos. É esse o trabalho que a Igreja de Deus é Fiel quer. Na verdade, sabemos que não estamos sozinhos. Temos várias outras denominações, igrejas evangélicas, outras ramificações da sociedade que estão fazendo o trabalho, mas o nosso objetivo é esse. Agora, o culto de vocês aos domingos, ele é bem comentado na cidade, ele é bem famoso, né? Porque as pessoas gostam do que participam lá e saem de lá, assim, com uma sensação diferenciada depois que participam. O culto de domingo tem sido um diferencial na vida da Igreja Deus é Fiel. Realmente tem sido sempre muito concorrido. O Danilo já esteve conosco várias vezes ali, o vereador Danilo, e tem sido uma benção. O diferencial é que o que nós podemos falar seria, nós temos, graças a Deus, um grupo bom de louvor, o pessoal dedicado e requer dedicação. Então nós apresentamos um louvor. Nós dividimos o tempo do culto em louvores e ministração da palavra, né? Então, e tiramos assim, Rogério, uma coisa que é muito importante frisar, e nós fazemos isso no culto, aquela ideia de que o local de culto é um caça-níqueis, né? Ou seja, porque tem muito disso, infelizmente. Então nós não fazemos apelação ao dinheiro, graças a Deus. Então eu acho que é o diferencial. Nós nos comprometemos a estar ali para servir o Senhor e adorar Ele com nossos louvores, e o pessoal tem correspondido a isso, né? A esse momento. Agora, pastor, o senhor tocou no assunto aí, a questão financeira, né? Muito se fala, sempre se falou de igrejas, da questão, até porque existem muitas igrejas, né? A proliferação é muito grande, mas a igreja tem o seu trabalho, que ela utiliza esses recursos também em prol de outras pessoas que necessitam. Eu queria que o senhor aproveitasse, né, vereador, essa oportunidade para falar que o dízimo que a igreja recebe, como ele é revertido para a sociedade. Acho que é uma oportunidade boa para a gente falar sobre isso. Antes do Alcides responder sua pergunta, eu queria dar uma pequena contribuição e talvez ele aí desenvolva seu raciocínio, inclusive, diante dessas minhas considerações. De fato, eu acho que é surpreendente o crescimento da Igreja Deus é Fiel, que em 5 anos teve início das suas atividades e hoje é um fenômeno interessante de crescimento. Se agigantou num espaço de tempo muito curto. Ocupa um espaço grande e que nos cultos de domingo fica repleto. Você mesmo fez esse comentário ainda há pouco. Eu tenho minha forma de ver do porquê disso, pelo menos em parte. Eu acho que é a credibilidade que a instituição tem em função do fato daqueles que comandam a igreja e pregam o fazerem de forma voluntária sem estar envolvido o interesse financeiro. Isso, ao meu ver, gera uma credibilidade incontestável. Eu, pessoalmente, sou um grande admirador da igreja Deus é Fiel pela qualidade que vejo nos seus pregadores e principalmente no princípio que adotam de fazê-lo como voluntários, como pessoas que estão servindo a Deus, sendo profissionais durante o dia e se dedicando à noite, aos finais de semana, sem contar outros momentos de sua vida. Quer dizer, são verdadeiros voluntários da fé, voluntários da religião, voluntários da pregação. Motivo pelo qual tenho ali alguns amigos e com uma razoável frequência tenho comparecido exatamente pela credibilidade que a instituição tem, e se o tem para mim, certamente tem para muitos daqueles que para lá se dirigem, por isso o sucesso é o meu modo de ver. Na verdade, Danilo, não foi intencional. Essa questão não foi um marketing, não foi nada intencional, não. Quando nós começamos, nós não tínhamos a intenção de ser uma denominação religiosa. Era um local para adorar a Deus, então já começou por aí. Nós se reunimos e nós nos doamos até financeiramente, bancamos as primeiras cadeiras, os primeiros aluguéis e tal. Mas era um prazer tão grande estar ali e tal. De repente vieram. Eu gosto de ser muito claro o seguinte, nós não somos contra pastores remunerados, de forma alguma. Só que nós percebemos ao longo do tempo, até o Rogério falou, há uma proliferação muito grande, né, de igrejas
até as chamadas neopentecostais. E, infelizmente, existe essa disparidade na questão financeira. Então, nós, quando começamos, e nós tínhamos nosso emprego, eu tenho meu emprego, pastor Carlos também, os outros pastores também, nós não queríamos depender totalmente da igreja. Então, não, vamos, é difícil? É. E nós nos dedicamos voluntariamente, e é uma realidade, nós não recebemos nenhum tostão mesmo, mas assim, foi uma questão de princípios. Deus nos deu condição de fazer isso, se torna um pouco mais difícil, nós não temos aquele tempo disponível para estar sempre atendendo, mas nós somos em 5 pastores aqui em Tupã. 5 pastores só na igreja de Deus é Fiel em Tupã. Tirando os nossos companheiros, né? Os missionários, os irmãos responsáveis, os diáconos. Então, nós dividimos o tempo. Os dias da semana para atender. Agora, logicamente, os irmãos fazem as suas ofertas e os seus dízimos. Tá? Mas isso não paga o salário de pastores. E aí nós temos a oportunidade de investir para os irmãos e para a cidade no que é possível. Hoje nós temos 2 terrenos já comprados e pagos, que não é nosso, da igreja de Deus é Fiel, está lá registrado o nome da igreja, porque foi a comunidade que comprou, foi a própria igreja, justamente por esse motivo, de nós estamos retornando tudo para a igreja. Nós temos 2 salões ali, é o 910 e acho que é o 811, o 900 de baixo, que foram alugados, fizemos um espaço jovem, fizemos um salão, um espaço para estacionamento, e agora salas de aula, então foi tudo retornado para o pessoal. Agora, uma coisa importante, que ainda é minha visão como pastor, é que ainda nós estamos devagar na questão social. A igreja tem feito, nós queremos trabalhar mais ainda nessa questão social. Tudo quanto os irmãos, a membresia, os irmãos contribuem para a igreja, é retornado para a própria igreja. Para a pintura do templo, para a comodidade dos irmãos, para a evangelização, para o trabalho, para levar o trabalho além das fronteiras da nossa cidade. Uma coisa que o Danilo falou, o vereador Danilo falou, nós não tínhamos noção desse crescimento. Aí quando o pessoal começa a vir de fora, de outras cidades, até que cidades grandes, eles falam, poxa, como que é isso? 5 anos. E eles olham o todo, né? A movimentação do domingo e a estrutura da igreja. A estrutura física mesmo. E ficam assim assustados, né? Nós temos 3 peruas para transportar os irmãos. Transportamos em todo lugar da cidade. Terça, sexta, sábado, domingo de manhã na escola bíblica dominical. Então, reverte para a população. E pessoas que muitas vezes não são nem membros da Deus é Fiel, mas querem seus filhos ali na manhã do domingo participando da escola bíblica, da Zona Leste, da Vila Indústria, Jardim Marabá. O pessoal, as peruas passam lá e pegam essas pessoas, crianças, trazem até a igreja e levam. No início, Rogério e Danilo, nós fazíamos isso com nossos veículos. Durante um período de mais ou menos uns 6 meses, em 2007, de junho até dezembro, eu pegava o meu carro, o Carlinhos o dele, porque nós nos comprometemos com os irmãos que nós íamos mudar da Zona Leste para o centro da cidade, que eles não iam ficar a pé. Então nós íamos fazer isso aí. Então, quer dizer, realmente nós temos procurado fazer com que os valores, né, financeiros retornem para a própria comunidade ali. Então, mas é um princípio nosso, não é uma regra da igreja. Nós não criticamos os pastores. Existem pastores remunerados, não existe nenhum problema, é bíblico, mas foi um desejo do nosso coração. Até por conta de muita proliferação de denominações que, infelizmente, tem feito do dinheiro o objetivo maior, às vezes. Né? Porque às vezes acaba as pessoas não diferenciando e cita todas como se fosse uma questão relativa a todas, quando na verdade algumas, né, pessoas que acabam usando isso de uma maneira que não é a correta, né, pastor? Com certeza existe. Né? Pastor, agora o senhor falou um pouco de... O vereador quer complementar. Só complementar meu raciocínio, eu também gostaria de dizer que não estou querendo aqui fazer crítica a quem na função pastoral necessite de ajuda financeira para fazê-lo, até quando fazem de forma integral. Se o cidadão se dedica integralmente à função pastoral, ele evidentemente não tem tempo para fazer outra coisa e precisa de alguma forma tratar da sua família. Lógico. Então não estou fazendo crítica. É que existem extremos, né? Como nós sabemos que existem instituições religiosas que fazem leilão de dízimo, com certeza, o que é algo lamentável, altamente condenável, pegamos um outro extremo,
que aí para mim é algo muito simpático, me parece muito agradável de ver isso, gera uma confiabilidade e uma credibilidade enorme, que é o caso que vocês, acidentalmente que seja, mas tem uma forma de tocar a coisa que é inquestionavelmente séria. Se ninguém está sendo remunerado, isso por si só já gera uma credibilidade e creio que uma boa vontade da Irmandade, né? Por isso o crescimento de vocês. Quantas peruas combis vocês já têm lá transportando gente? 3. E outras tantas coisas, trocaram as cadeiras todas da igreja recentemente. Existe uma boa vontade tremenda da Irmandade, por quê? Em função da credibilidade da liderança. Verdade. Credibilidade da liderança. Olhando para esse disciplina, não foi intencional, mas eu é uma coisa que deu muito certo. Deu certo, Deus abençoe e que continuem assim. Nós temos insistido com isso. E assim, nós não temos necessidade. Nossa preocupação, Rogério, até pegando o gancho do Danilo, porque nós não sabemos a nova geração, porque outras pessoas, com certeza, se Deus permitir que a igreja continue, nós queremos que ela continue, virão jovens e tal, e nós queremos transmitir essa ideia de que realmente dá para você fazer um trabalho sem precisar receber. Não há necessidade. Nós frisamos, o Danilo disse bem, nós não estamos condenando quem recebe. Alguns pastores têm necessidade. Eles trabalham integralmente na obra, né? 24 horas. E é um trabalho desgastante. Às vezes a membresia, Rogério, eles não entendem não. Eu mesmo sou cobrado. Por que o senhor não deixa, né? Não deixa, só para ficar na igreja e tal. Falei, eu não sinto. Eu no momento, eu não me sentiria à vontade para ficar recebendo da igreja. Não me sinto à vontade. Queriam o senhor tempo integral, mas por enquanto ainda não é possível, né? Eu não sinto à vontade para receber da igreja. Eu falei, eu não sei como as pessoas pensam. Tal. Eu faço o possível, que eu possa estar, estou nos cultos, né? Tentando divulgar com essa oportunidade o trabalho da igreja, mas nós temos o nosso trabalho. Né? Tá certo, pastor. E a gente o senhor falou de um trabalho que vocês desenvolvem, né, Danilo, que é a questão de missões e de missionários. Queria que o senhor explicasse o que é isso. O que são missionários? O que são missões que essas pessoas realizam? Qual a importância disso? Na verdade, até foi um motivo de eu estar aqui, por convite do vereador Danilo, Rogério, porque nós estamos agora começando um trabalho mais direcionado para missões. A Igreja Deus é Fiel já trabalha com missões desde o início. Desde 2007 nós começamos a trabalhar com missões. O que é trabalhar com missões? Nós temos alguns missionários que não foram enviados pela Igreja Deus é Fiel. Foram enviados por outras igrejas, foram, vamos dizer assim, levados pela vocação mesmo. Às vezes nem foram enviados por ninguém, saíram aqui de Tupã, saíram de Acri e foram para o campo missionário. O que é o campo missionário? É um local onde não existe nenhuma igreja evangélica. E aí nós abraçamos essa questão de apoiá-los financeiramente, não deixá-los sozinhos aonde estão. Então todos os meses nós fazemos um culto chamado Culto das Nações. O Culto das Nações. E neste mês nós estamos começando uma semana de conscientização missionária, que é justamente para fazer o povo compreender o que são as missões, o trabalho da igreja com missões. Então a semana da conscientização missionária, desde a semana passada, de sexta-feira até domingo vindouro, nós estaremos fazendo esse trabalho de conscientização, para explicar justamente o que é missões. Missões nada mais é do que levar a palavra de Cristo, do Evangelho, aos países que não a têm, aos locais que realmente não têm efetivamente o Evangelho de Cristo. Quando eu falo Evangelho, é justamente aquilo que está na Bíblia, né? E existem países que nós conhecemos que não aceitam o cristianismo. E outra, existem algumas pessoas no próprio Brasil, por exemplo, que não foram ainda evangelizadas. Não receberam o cristianismo mesmo. Nós temos um trabalho na Bahia, no sertão da Bahia, né? Nós teremos a oportunidade de mostrar depois, no sertão da Bahia, Rogério e Danilo, lá no, acho que é São Desidério, onde está um tupaense, de família tupaense, está trabalhando lá. Ele deixou tudo para fazer, ele, por exemplo, precisa do salário, mas ele não tem um salário mantido por essa igreja, pelo contrário, ele corre atrás para fazer o salário dele e o salário dos obreiros que o ajudam. É um Valdir, na Bahia. Temos um outro país que saiu daqui e foi para a Bolívia. Ele está lá com a esposa, com a filha, e ele precisa o quê? De apoio financeiro, porque são locais que por si só não conseguem manter nem a própria vida. Na verdade, a igreja está lá para auxiliar. E vai mais longe, nós estamos também trabalhando na África, no continente africano. E já é um país muçulmano, completamente contrário ao cristianismo. Quem está lá sabe que está correndo risco de vida, né? Então, o trabalho de missões. Missões, a palavra vem do latim mission, ou missione, que é enviar.
O trabalho de missões é enviar alguém para uma cultura diferente, levar um evangelho que muitas vezes não é aceito e vai ser recebido pela vida daquela pessoa. Então, os missionários são esses enviados, né? São os apóstolos da atualidade. São pessoas que deixam sua família. E assim, a Igreja Deus é Fiel, o trabalho dela hoje é de apoio. Está apoiando esses missionários que estão lá, financeiramente. Só para os nossos ouvintes, os telespectadores entender, esse irmão Valdir, há coisa de 7 meses, ele sofreu um acidente vascular cerebral. Estava lá na Bahia, no sertão da Bahia, e nós ficamos sabendo aqui, porque ele não tinha condições de falar, teve, né? Afetou a língua e tal. E aí, ele tem família em Brasília, os filhos dele. Foi para Brasília, um lugarzinho simples, lá, ficou lá. Aí quando ele voltou a falar, nós conseguimos conversar com ele. Qual que era a preocupação dele? A missão. O sertão, que agora estava sem ele e precisava dele. Eu lembro como se fosse hoje o pastor Valdir. Mas pastor, você vai ajudar, lá o missionário ficou lá sozinho, eu não posso fazer. Eu falei, rapaz, fica tranquilo que você precisa. Então eles têm necessidades, ele vem aqui quando veio em agosto, ele levou roupas para as pessoas lá. Então esse é o trabalho de missões. Mas, sobretudo, é a igreja indo levar a palavra de Deus e atender às necessidades também sociais, emocionais do povo. E assim, aquela história da nossa comunidade tupanense. São tupanenses que tiveram um chamado e foram embora daqui. E aí a comunidade tupanense se sente, pelo menos assim a igreja, né, se sente na responsabilidade de apoiá-los no que puder financeiramente. E é essa conscientização que nós queremos dar para o nosso povo aqui. É um trabalho... Pelo que entendi ainda há pouco, num determinado momento, acho que ouvi que nenhum desses missionários que vocês têm contribuído financeiramente para mantê-los nas suas atividades foram enviados pela Igreja de Deus é Fiel. Não. Apenas são pessoas que, de conhecimento de vocês, estavam em dificuldade para conseguir exercer o seu trabalho, a sua missão, e resolveram amparar para poder mantê-los lá. Exatamente. Nós tínhamos o conhecimento de que eles foram, são pessoas do nosso convívio, são tupaenses. O Valdir, na verdade, e assim, agora, a questão da África é diferente, né? É um outro contato. Não são pessoas que foram enviadas por nós aqui. São missionários cristãos que nasceram lá. Mas tem toda uma dificuldade teológica de apresentar. Eles não têm, vamos dizer assim, o alcance da tecnologia e conhecimento que nós temos. Agora, esses aí, até se eu não me engano, e não me engano, eles são da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, mas são pessoas que precisam de apoio financeiro. Então, no caso da Bahia e no caso da Bolívia, nós assumimos com uma quantia específica. Então, todos os meses nós estamos apoiando. Independente, né, de qualquer coisa, o principal é levar ajuda a quem está ajudando outros irmãos em outros países. Isso não é interesse da Igreja Deus é Fiel, por exemplo, levar a bandeira da Igreja Deus é Fiel para lá, a nossa marca. Não é isso. É que o Evangelho seja feito, que o Evangelho seja anunciado. E aí é questão de apoiá-los. Até alguém, no início, algumas perguntas, né? Mas não são membros da Deus é Fiel, não foram enviados. Qual é a nossa responsabilidade? Falei, apoiar o Evangelho. Falei, é lógico, e aqui, eu tenho um sonho, é um sonho, de que Tupã tenha um centro de treinamento missionário. Ou seja, esses irmãos que foram, Danilo, Rogério, eles foram sem nenhum preparo, sem nenhuma questão cultural. O irmão Valdir sofreu menos, está no Brasil, mas mesmo assim, ele foi para um sertão, e ele viu a necessidade ali de atender pessoas que não têm roupa, que precisam de roupas. Ele leva até vestido de noiva para emprestar para as irmãzinhas que vão casar lá. Já o Daniel, por exemplo, foi para uma outra cultura. Alimento, vestimenta. Quer dizer, foi sem preparo nenhum. Então, hoje eu tenho um sonho. Dentro disso que nós estamos conversando, é um sonho. É um sonho, eu já conversei com os pastores, de ter um centro de treinamento missionário, voltado para aquelas pessoas que têm o desejo de ir e precisam de apoio para se preparar para irem. Então, quer dizer, eles foram sem preparo. E na época, sem apoio de ninguém. Interessante. O senhor trouxe aí uma série de fotos que mostram um pouco desse trabalho. Vou pedir para o Dernival, o nosso técnico, passar essas fotos, e eu queria que o senhor fosse comentando em cima dessas fotos aí o local, onde as pessoas estão trabalhando, as dificuldades, para quem está em casa saber como é que é o dia a dia, o trabalho do voluntário. Essa primeira foto aí pode... posso falar então. Aí, na verdade, isso aí já é o sertãozão lá da Bahia, é São Desidério. É só para ter uma ideia de como que é sertão mesmo, onde o irmão Valdir está.
Valdir Jacinto. Esse aí já é um local, ele chama Bairro do Jacaré. É um local lá em São Desidério. Que Uma são barraca, pessoas, né? eles simplesmente puxaram uma barraca ali, um encerado. Esse aí é o pastor Valdir Jacinto. Na verdade, ele é de Acri mesmo, aqui de Tupã, a família dele. Esse que está falando, esse aí, ó, esse primeiro aí. Ele está num ônibus, né? Num ônibus, para acabar de chegar no sertão da Bahia. É ele ainda falando, isso aí é uma residência, né? E à frente eles puxaram uma lona ali. E ele foi com a família toda para lá? Foi com a família toda. Quando ele foi para lá, ele, a esposa, os filhos pequenos. E aí, para você perceber como que é a dificuldade, né? Tudo rústico. As pessoas improvisam, né? Improvisam para estar ali, mas ali vão. uma lona, mas a mensagem se leva, né? A mensagem se leva. Isso aí é como eu falei no Vale do Jacaré. Essa aí já em São Desidério, vamos dizer, essa é a igreja sede. Vocês veem que aumentou lá um pouquinho e foi nesse momento que acho que o sufoco que fez o irmão ter o AVC. Aí já é a igreja sede, vamos dizer assim, né? De São Desidério. Aí é um culto, né? Durante um culto ali o pessoal... Crianças ali, já tem bastante ali, crianças. Isso que é tocando, interessante. Né? No meio do sertão, crianças sendo evangelizadas, alimentadas, vestidas. Ali também falando, né? Alguns momentos. Esse pessoal é daqui, ó. Pessoas de Tupã foram para lá também. Foram para lá para apoiar, porque eles são parentes dele. Aí já não é no Brasil, né? Não, é fora do Brasil. Aí na Bolívia, em Punata, aquela ali é missionária Cleide, essa é tupanense. 15 anos que foi para lá, fazendo o casamento dos nativos lá, pessoal da Bolívia, de Punata. Esse é o pastor Daniel Rogato. Isso é em Punata, na igreja de lá. Eles têm diversas congregações lá. Aí o que é, pastor? Na verdade, isso é uma situação. Vamos dizer que é no Andes, lá em cima já. Eles foram para evangelizar as crianças, estão fazendo uma sopa. Então, com a oferta da igreja, eles compram mantimentos. Volta um pouquinho, Dernival, só para a gente ver uma outra foto. Isso, essa aí, ó. Pastor, eles estão, na verdade, eu não sei o nome, eu não me lembro, que é um nome bem peculiar lá do local, mas é numa montanha, lá em cima, no pico. Ele tem que subir aquilo lá. E, olha lá, isso aí, eles compram batata, alguma coisa com as ofertas nós fazemos, e eles fazem esse alimento para várias crianças, para várias pessoas e levam, olha lá. Ó. Ali o pessoal na hora da alimentação. Exatamente, eles estão dando graça e depois, e logicamente aproveita esse momento para alimentar as pessoas duplamente, né? Com o evangelho e com o alimento físico mesmo. O corpo e a alma, né? O corpo e a alma. Alimentado ali pelo e são crianças, às vezes, Rogério, essas crianças, durante 3, 4 dias, ou às vezes uma vez por semana, é o único alimento que eles têm. Olha lá, é essa subida que eles têm que fazer aí. Um veículo, né? Lá embaixo, lá subindo. É bem no Andes mesmo, viu? Eu não lembro o local, olha lá. Ó. Gelado ali, muito frio. Nossa. Grande altitude, né? É isso, altitude. A temperatura cai pra caramba. Verdade. Olha lá, é o pastor lá. E, na verdade, está o pastor Daniel, a esposa Cleide e a filha Ingrid hoje lá. Essa da família do pastor ainda ali, que está reunido aí. Isso. De costas, né? Essa é a missionária. Essa é a filha dele, a Ingrid. Parece que formou medicina lá. É difícil, uma vida difícil. Foi criança para lá. Saiu aqui de Tupã. Isso aí nós estamos olhando já em Mali, na África. Aí já é um outro continente, fora do Brasil. Fora do Brasil. Então nós estamos lá. África. Logicamente nós desejamos colocar alguém lá junto, né? Mas ela é muito mais difícil do que... Aí vai aumentando o grau de dificuldade. Essa né? é uma foto que a gente infelizmente é acostumado a ver em vários... Né, momentos que se mostra a África, que é a questão da fome, né, que existe ainda em Rogério, vários você países. vai ver ali o nosso companheiro, pastor no Paraná, tem vários aqui na Deus é Fiel, que é o pastor Emerson. Ele foi para a África para fazer esse trabalho, essa matéria, e conhecer de perto. É uma simplicidade. Ele falou assim, olha lá, esse é o pastor Emerson. E o pastor está comendo ali com as pessoas no Tá momento comendo. de... Ele não é difícil, é um tipo de comida que eles fazem, que são os grãos que eles mastigam, jogam depois, faz e come lá. Volta só um pouquinho, Dernival, tem duas últimas fotos para o pastor comentar ali, acho que tinha... Olha lá, esse aí eles estão construindo, é uma base. É bem simples, mas assim, esse é o pastor Emerson comendo a comida deles. Ele está comendo, né, ali com o pessoal ali, né, sem cerimônia nenhuma, não, né, come ali com a mão e tal. Isso, e ele falou assim, como você não come, é chato, né, então... Mas ele teve um problema, que ele falou, ele via as crianças, a necessidade, ele começou a tirar o relógio, ele vendeu o relógio para comprar comida para eles, daqui a pouco ele vendeu não sei o que mais. Se envolve, né? Aí ele chegou um dado momento, ele ficou acho que uns 20 dias lá, que ele percebeu que se ele continuasse dando, eles não iam ter, ele também não. Né? Falou, porque emocionalmente você fica tomado, a necessidade das crianças, a pobreza. E ele começou a tirar o relógio, trocar por dólar ou euro, né, e tal, e daqui a pouco não tinha mais nada.
Aí ele pensou, falou, rapaz, eu vou embora, sem nada. E eles estão ficar sem nada também. Então eu tenho que tentar segurar as emoções e trabalhar. Então o trabalho missionário é justamente isso. Você, na hora que você chegar, você, se não tiver um preparo, ele já tinha ido, mas ele não tinha ficado tanto tempo na África, Danilo. E ele viu a necessidade de perto das crianças. Só que tem um problema também. Indo, porque ali era a área daquele ditador Gaddafi. Então, no Mali, numa cidade ali, que eu não me lembro agora o nome, tinha um grande hotel, coisa mais linda. 5 estrelas. Poxa, o lugar é rico, mas é só uma avenida. Que era o Palácio, o Hotel do Gaddafi. A Líbia, né? Isso. Aí você entra ali e você vai entrando. É uma pobreza tremenda. Só que as crianças são treinadas e atacaram o carro do pastor Emerson e tal, para não mostrar, porque eles não queriam que mostrasse aquilo. E algumas crianças são guerrilheiras, né? São armadas. Elas são aliciadas, são sequestradas pelo Islã, né? E hoje mesmo, conversei com o pastor Emerson, e lá hoje estourou uma guerra civil. Aí o trabalho de missões. Tinha um missionário brasileiro, foi preciso tirá-lo de lá, ele está voltando ao Brasil, vai ficar aqui uns 2 meses para poder voltar para lá. Então essa região aí da África, que é um trabalho muito importante. Mas é interessante, né, pastor? A grande mídia costuma sempre mostrar ou dar preferência para aquilo que gera sensacionalismo. E aí vou usar como referência, por exemplo, na política. Geralmente mostram maus exemplos. Quando estoura grandes escândalos, mostram, como é o caso agora do Demóstenes, e aí acaba a grande massa formando um juízo que todo mundo faz parte do mesmo balaio, ou seja, que todo mundo é igual, que ninguém presta, que todo o meio político é composto por bandidos, por irresponsáveis, por pessoas que fazem mau uso do recurso público, o que certamente não é verdade. E o mesmo às vezes acontece com outras atividades, como no caso a atividade pastoral. A igreja, aliás, a grande mídia às vezes divulga as denominações que fazem mau uso da fé, arrecadando e vê donos de denominações religiosas em suntuosos palácios e coisa e tal, acha que todo mundo que está envolvido numa atividade pastoral busca dinheiro, recurso e enriquecimento. Está aí um exemplo fantástico quando o cidadão sai do seu país para ir lá doar o que tem, tirar do próprio corpo para matar a fome do necessitado, leva roupa usada da sua cidade para doar para quem não tem nada. Exatamente. Enfim, esses cidadãos a quem o senhor se refere que estão em trabalho missionário, certamente não vão lá para ter uma melhora de vida, tem uma vida infinitamente pior do que aquela que tinham aqui. Com certeza. Apenas movido pelo desejo de servir, movido pela fé, por um sentimento nobre e merecedor de todo o nosso respeito e consideração. E uma coisa que eu acho interessante o senhor dizer, às vezes as pessoas pensam, bom, estão fazendo aí trabalho para arrecadar dinheiro para mandar para o cara que está lá fora. Às vezes pensa que é uma grande fortuna, que vai mandar para esse pessoal. Diga qual é o valor que às vezes recebem lá e que é extremamente necessário esse pequeno valor. O senhor já me disse, gostaria que o povo soubesse. Por exemplo, é realmente pequeno. Meu coração às vezes dói. Para esse pessoal da África, nós temos lá hoje 101 famílias missionárias na África, no Mali e no Níger. 101 famílias. Nativos. Nativos, são nativos. São de lá e eles falam francês, o francês. Agora, para sustentar essas pessoas, a família e a igreja do pastor, R$200. R$200 por mês. Na verdade, esse trabalho, que tem o nosso apoio da Igreja de Deus Vai Fiel aqui em Tupã, é uma associação Amigos da África, que nasceu no coração do pastor Hermes Feitosa. Esse é um apaixonado, eu posso falar porque é meu amigo, e ele realmente, ele tem um conhecimento hoje no Brasil muito grande, como conferencista, e recebe para isso. Mas o Hermes é daquele tipo de pessoa que ele pega tudo, e eu sei porque eu convivo com ele, e manda para a obra. Até esse dia nós conversamos, eu falei, Emerson, mas e a família? Ele falou, amigo, Deus vai cuidar. Mas é o trabalho, ele foi para lá, e eles vão custeando as suas despesas, sai do bolso dele. E o pastor Hermes é esse homem que vive voluntariamente 24 horas a obra de Deus. Então ele precisa realmente... Agora, cada um desses missionários são R$200. A igreja aqui contribui R$600 para a África. O irmão que está lá na Bahia é R$560, se não me engano. É R$560. Um salário. Um salário. Um salário foi o nosso compromisso com o missionário. E às vezes fica difícil. E é para sustentar o missionário, não o Valdir, mas o missionário que está no Jacaré, a esposa, os filhos,
e auxiliar a igreja, atender a necessidade da igreja. Quer dizer, a pessoa que está lá é porque gosta, porque tem o chamamento, né, a vocação para estar fazendo isso. Com certeza, Rogério. Posso falar do Daniel Rogato, por exemplo, ele vendeu as coisas que tinha para estar na Bolívia. Uma terra que não é a terra dele, e ele tinha, viu? Ele era mudeiro, na época tinha chácaras aqui, foi vendendo tudo por causa da obra. A última coisa que ele tinha, se eu não me engano, era um terreninho aqui em Tupã, ele vendeu também, para se sustentar lá e sustentar a obra. Mas no coração dele ele está sentindo que ele está Feliz, fazendo tá realizado. o que ele precisa fazer para as outras pessoas. Então não é uma grande soma para quem, mas para eles é muito necessário, muito necessário. No caso do Mali, do Níger, como é um contingente muito grande, mensalmente a Associação Amigos da África tem que ter pelo menos R$23 mil em caixa, mensalmente. Logicamente que aí você vai atrás de pessoas e tal, para serem cooperadores nisso aí, né? Parceiros nesse trabalho. Não se faz sozinho, né? Igual que eu sou grato de poder falar, porque é o que o Dani falou, voltando à sua fala, vereador Nilo, é o seguinte, realmente a mídia, né, quando pega um exemplo, um mau exemplo, joga no ventilador e reitera no dia seguinte, na semana inteira. Mas as coisas boas que são feitas não é dito. Então, se não tem um espaço desse, ninguém fica sabendo. E aqui a função, o trabalho do vereador, além de fazer o seu trabalho, é mostrar, né, vereador, a sociedade que nós temos e o que de bom nós produzimos aqui em Tupã. Eu sempre faço questão de insistir nesse tema. A TV Câmara tem como função ser uma prestadora de serviço para a comunidade de Tupã, ter a função de ser de utilidade pública. Nossa função não é fazer sensacionalismo, mas sim divulgar o que temos de bom. Se tivermos alguma coisa de ruim para debater também, esse espaço é para essa função, mas nunca com espírito de sensacionalismo, de escandalizar, apenas de buscar solução. Seja divulgando as coisas boas, seja buscando solução para aquelas que não estão tão boas. E é um prazer prestar um serviço, seja para Deus é Fiel, como para qualquer outra instituição, seja religiosa ou não. Sempre estamos à disposição aqui exatamente para atender o nosso povo, sendo um instrumento de divulgação do que temos de bom e de buscar solução para o que precisamos melhorar. Vereador, nós estamos indo para a reta final. O senhor tem mais alguma pergunta para o pastor, antes da gente dar um espaço para ele fazer o encerramento também, fazer as suas considerações? Não, gostaria que o pastor ocupasse o espaço que ele precisasse para fazer as considerações finais. Fique à vontade. Na verdade, eu fico muito empolgado com esse tema. Eu sei que eu estou em bastante tempo no programa, mas é que missões mexem com o meu coração mesmo. Agora, nas minhas considerações finais, Rogério, Danilo, eu já quero deixar a minha gratidão, o meu agradecimento aos senhores pelo espaço, porque é o que eu estou dizendo na nossa fala anterior, né? É difícil ter essa oportunidade. Fazemos mesmo por amor, não por sensacionalismo ou esperando receber alguma coisa. A alegria do missionário da igreja que apoia é ver as vidas sendo transformadas. Pastor, eu acho que, atendendo a sua pergunta, acho que cabe uma pergunta minha, que é oportuno, antes do senhor partir para as considerações finais, que depois eu não quero quebrar o seu raciocínio. Se alguém que vai nos ouvir, vai ver a matéria depois que for para o ar, tiver o seu coração tocado e tiver o desejo de contribuir, é bom talvez o senhor dizer como poderá fazê-lo, a quem procurar e de que forma poder colaborar caso deseje. Poxa, Danilo, foi muito bom isso aí. Eu tinha até anotado e não lembrava essa questão, porque o objetivo é justamente esse, da divulgação, do trabalho de missões. Encontrar parceiros, pessoas que sejam tocadas para poder nos ajudar. Então, se alguém se interessar, está ouvindo o programa, sente o desejo de trabalhar, de apoiar algum missionário, e é justamente isso que nós precisamos. Por exemplo, sentiu, poxa, eu vi as fotos da África, eu sinto necessidade de ajudar o pessoal na África. Pode nos procurar. Procurar a mim mesmo, na Igreja de Deus é Fiel. Não sei se posso ser o telefone da igreja. Fique à vontade. Pode ligar, falar com o nosso secretário, 3491-5448. 3491-5448. Então, liga para a gente, nos procure ali. Nós precisamos realmente de parceiros para ajudar o trabalho na África, na Bolívia, qualquer um deles. Falou, eu senti de ajudar a igreja, Deus é Fiel, a apoiar os missionários. Tenha certeza de uma coisa, esse dinheiro não vai ser destinado para outro fim, senão para missões. Um dos nossos compromissos, eu sou o pastor e o secretário de missões da igreja. Então, por exemplo, se você fala assim, eu tenho o desejo de ajudar missões, vai para a missão. Não vai comprar terreno, não vai pagar nenhum trabalho evangelístico no Brasil aqui, mas sim para a missão, para esses missionários.
Então o nosso trabalho é direcionado para isso. Uma coisa que eu sempre briguei foi isso. Um ponto de vista que eu sempre tive foi esse. Se nós falamos que é para missão, eu tenho que falar isso, me desculpa aqui. Às vezes faz um trabalho, dizendo assim, não, vamos fazer um trabalho missionário. Aí arrecada-se milhares de reais. E vai para o pregador que está lá, para o conferencista, para pagar as despesas do trabalho ali, e não vai nada para o missionário. Então tudo que nós arrecadamos, por exemplo, agora Danilo, nessa reta final, eu gostaria de falar, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização missionária e no domingo vamos estar fazendo o culto das nações, domingo agora, dia 29, né? 29 de abril, e vai ser justamente um trabalho para arrecadar. E eu quero convidar a população para estar conosco, mesmo que não seja membro da Igreja Deus é Fiel, para ver o trabalho que nós estamos fazendo e também, querendo, como disse o vereador Danilo, participar. Lembrando que são tupaenses que estão lá na Bolívia, lá no sertão da Bahia, e quiçá nós possamos enviar tupaenses com coração abnegado e prontos lá para a África, para ajudar aquelas pessoas. Agora eu vou tomar esse espaço apenas para fazer uma leitura rápida, Rogério. Fique à vontade, porque, pastor. assim, qual é a base da igreja para fazer o trabalho de missões? E eu vou ler uns versículos, trouxe uma cola aqui rapidamente. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, fala assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado a eles, foi recebido no céu e assentou à sua direita de Deus, e eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E aí nós temos em Atos também, diz assim, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, dele tinham ouvido. Porque, na verdade, João batizou com água, vocês batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E eles perguntaram, Senhor, quando restaurará tu o templo de Israel? Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu, mas recebereis poder para serem testemunhas e pregarão o meu reino em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Aqui Jesus está falando a respeito da evangelização. Logo após a ressurreição, que a igreja cristã acabou de festejar nos domingos da Páscoa, aí, a ressurreição de Cristo, ele apareceu por 40 dias aos seus discípulos. E a fala de Jesus era justamente essa. João e Lucas, nos dois livros que nós falamos aqui, João e Atos, dois evangelistas diferentes apresentam, Rogério, e nossos telespectadores, a preocupação de Cristo, do nosso Senhor, do Salvador, com a evangelização do mundo. Ele enviou os discípulos ao mundo. E depois, e isso antes de ser elevado aos céus. Logo depois de ressuscitar, ele ficou por 40 dias, segundo a Bíblia, se encontrando com os discípulos para prepará-los para irem além dos muros de Jerusalém. E realmente foram. E pregaram em muitos, mas ainda hoje a Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. E quantas pessoas que não ouviram? Eu quero só frisar algo que Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a primeira preocupação da igreja foi até a sua fala no início, o que é missões? É justamente levar essa palavra de salvação para a igreja local e para a igreja além das fronteiras. Então fica aqui a nossa palavra. Jesus é que nos deu a ordem para fazer missões. Nós estamos apenas cumprindo algo que ele determinou que nós fizéssemos. Há dificuldades, mas existem pessoas abnegadas e prontas a fazer isso. Um texto lá em Romanos diz assim, mas como irão se não há quem envie? Então é preciso que envie, porque assim, como eles vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como irão se não forem enviados? Então a igreja faz esse trabalho de enviar e de apoiar.
Apenas para terminar, Rogério, aproveitando o gancho, eu quero então fazer o convite a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo pela TV Câmara, nesse espaço, ponto de vista, para que possa ir ver de perto, né, a visão da Igreja Deus é Fiel no trabalho de missões. Neste final de semana, sábado e domingo, nós estamos com esse trabalho especial. Vamos ter um pastor, ele vem prontamente a Tupã, ele é da Igreja Rollins de Pompeia, ele chama pastor, é cantor e pastor, Massal. Ele foi um dos incentivadores da Universidade da Família lá em Pompeia. Ele é ligado a Jato e tal, mas ele é da Igreja Rollins e vai estar pregando no sábado à noite, a partir das 8 horas da noite, lá no Templo Sede, na rua Aimorés, número 900. E no domingo nós teremos esse trabalho especial, que é o trabalho de missões, que é o culto das nações. Então, fica aí o nosso convite a todas as pessoas, e reiterando o que o Danilo falou, se quiser, se tiver sentido no coração, nos procure para estar apoiando essa obra missionária. Obrigado, pastor, pela sua vinda mais uma vez aqui. Sempre a TV Câmara à disposição para que a gente possa divulgar os trabalhos que são realizados aqui na cidade. Danilo, obrigado também por ter vindo e por ter trazido o pastor para falar de algo tão importante que são as missões e os missionários que nós temos de Tupã trabalhando no Brasil e no mundo. Eu que agradeço ao pastor pela gentileza de ter acolhido o nosso convite, de ter nos dado o prazer, a honra de tê-lo aqui divulgando um trabalho sério e que merece o nosso apoio. E como fiz o ano passado, certamente estarei lá no domingo, marcando presença e tendo o prazer e a honra de estar com vocês lá nesse trabalho sério e que me dá um prazer muito grande de estar lá com vocês. Estarei lá com certeza no domingo. Obrigado, pastor, pela sua vinda. Obrigado ao vereador Danilo por ter sugerido o tema, trazido o convidado para falar de um assunto tão importante e interessante. E quando o senhor tiver um missionário que tenha um tempo para contar suas histórias, trazer suas fotos, falar o que ele vive, para que as pessoas saibam que nós temos dificuldades, mas que muitos têm dificuldades muito maiores do que as nossas, o espaço também certamente estará à disposição, pastor. Eu agradeço, muito obrigado mesmo. Para mim foi um prazer estar aqui e agradeço mesmo. E vocês estarão nas minhas orações, tenho certeza disso. E fica aí o convite, domingo nós estaremos lá, permitindo Deus. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador, ao pastor, e obrigado a você de casa que diariamente acompanha a programação da TV Câmara, a TV do Povo. Nós encerramos mais um programa Ponto de Vista. Hoje o programa foi com o vereador Danilo Aguilar, que trouxe como seu convidado o pastor Alcides Pereira, da Igreja Deus é Fiel, que falou sobre o trabalho da igreja e sobre os missionários que levam uma palavra de fé, de conforto e de carinho para as pessoas que mais necessitam em qualquer lugar do mundo. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo encontro.